O curso é pronome, a aula é de número 2, porém, parte 2, aula 2, parte 2, depois que vem a aula 3, tá, pessoal? Eu avisei que o assunto é extenso, a gente precisa falar disso, tá? A gente vai falar ainda desse assunto aqui, né? Os pronomes pessoais que a gente viu na aula 2, parte 1, né? E aí, nós terminamos lá dizendo que os pronomes retos funcionam como sujeito e os pronomes oblíquos funcionam como complemento, tá, pessoal? Hoje a gente vai ver o que é complemento. Por quê? Porque eu falei que os oblíquos têm uma divisão em átonos e tônicos. A gente vai explorar mais isso e falar da questão de o porquê que a gente viu que aquele ela enganou ele enganou ela, enfim, estava errado, né? Bom, a gente viu que existem os pronomes retos e os oblíquos, tá, pessoal? Os retos funcionam como sujeito. Então isso aqui tá certíssimo. Eu cortei o pão. Ó, o sujeito aqui para nós é o termo de praticação. Se esta aula estiver difícil, não fique chateado. A gente vai ver sintaxe, é uma preparação para sintaxe. Não tem como não falar disso aqui sem falar em sintaxe, fazer uma morfossintaxe. A gente está no curso de morfologia, está aprendendo a reconhecer. Porém, eu quero colocar tudo no seu devido lugar aqui, tá? Eu tá praticando a ação de cortar, eu é o sujeito, então tá certíssimo. O eu tá ali, reto, funciona como sujeito, tá, pessoal? Tu cortaste o pão, quem é que tá praticando a ação de cortar? É o tu, tá ali o tu como reto, funcionando como sujeito, tá? Não tem problema nenhum, tá certíssimo, tá perfeito. Opa, agora por que tá errado? Tudo convém a eu. O eu está aqui, não tem ação nenhuma para o eu não é aqui um complemento, ele está funcionando como sujeito, mas se ele está funcionando como sujeito, cadê o verbo dele? Ó, o sujeito está ali, né? Tudo convém a eu, tem uma preposição, né? Tá estranho isso aqui, o eu está lá como o pronome reto, então eu posso dizer que isso aqui está errado. Qual é a forma correta? Tá ali, tudo me convém, ou tudo convém a mim, que daí tá aqui, o mim tá ali, tá precedido de preposição, bem bonitinho, né? É tudo me convém ou tudo convém a mim, as duas formas estão corretas, servindo como complemento, tá certíssimo, tá? A gente parou na aula passada, na verdade, nisso aqui, ó, ela enganou ele. Por que tá errado esse ele aqui? Ela tá certo, enganou, ela pratica a ação de enganar, mas o ele tá aqui, cadê o verbo dele? Ele está lá no final como complemento, mas tem ele aqui, tem ele como reto, tem ele como oblíquo. Por que que isso acontece? Eu quero que vocês façam essa diferenciação deste ele para este ele. São eles diferentes, tá? Tem aluno que vê como se fosse tudo igual, mas não é. Por que que é diferente? Aqui a gente tem que entender o conceito de complemento, que é um conceito da sintaxe. Então, se você achar difícil, não se preocupe, a gente não estudou sintaxe ainda, mas eu tenho que falar disso. O complemento, pessoal, objeto direto, objeto indireto, vem dos verbos, tá? Aí eu tenho que saber se o verbo é transitivo direto ou transitivo indireto. O verbo transitivo direto, ele pede um complemento sem preposição, e é o objeto direto, tá ali o exemplo. Ó, devolver é o verbo transitivo direto. Ele, o sujeito, devolveu a ação, né, do sujeito, tá praticando a ação de devolver, é o ele, é o sujeito, e o carro é o objeto direto. Pede esse complemento aqui sem preposição nenhuma, isso aqui é um artigo e forma o objeto direto aqui. Então eu direi que isso aqui é um objeto direto, e isso é um complemento verbal, né? Objeto direto. Agora eu tenho complemento verbal, objeto indireto. O assunto é o sujeito, interessou, né, a ela, tá, pessoal? Esse a ela aqui que é o objeto indireto. Perceba que quem interessa a alguém. Depois vem o objeto indireto ali. Aqui esbarra na preposição, só que não é um artigo, isso aqui é uma preposição, tá? Então, o objeto indireto, ele sempre terá uma preposição ali, tá, pessoal? E aí, esse é o conceito de complemento. Por que que eu expliquei isso antes? Porque o objeto direto e o objeto indireto estão muito ligados, tá, aos pronomes oblíquos. E o objeto indireto, que é esse aqui, sempre terá uma preposição antes. Perceba que é um ela. Mas não é reto, por quê? Porque está precedido de preposição. Aí eu sei que ele é um oblíquo, né? E um oblíquo tônico. Porque os tônicos sempre precedidos de preposição. E serão sempre objetos indiretos, tá, pessoal? Daí eu já faço a diferenciação. Isso aqui, ele, nós, vós, eles, não é a mesma coisa que esse ele, nós, vós, eles. Esses aqui são os oblíquos tônicos, serão sempre objetos indiretos, né? E estarão sempre precedidos de preposição.
tá, pessoal? É isso que eu quero que vocês entendam. Tá aqui, ó. Ele deu o livro a ele. Ele e ele. Este ele aqui é reto, sujeito, e este ele aqui é um objeto indireto. Tá aqui, é esse ele aqui, tá? Porque tá precedido de preposição. Quem dá alguma coisa a alguém. Ele deu o livro a ele. São dois eles. E eu quero que vocês façam essa diferenciação. Esses eles não são a mesma coisa, tá? Para que a gente chegue na análise sintática sabendo disso, tá? Esse ele é reto porque é um sujeito e esse ele é um oblíquo tônico, tá? Porque tá precedido de preposição e tem funções de objeto indireto. Olha outro exemplo aqui, ó. Tem nós aqui e tem nós ali. Aqui, como é que eu sei diferenciar? Aqui é sujeito, tá lá. Aqui é um objeto indireto, tá? É um oblíquo tônico, tá precedido de preposição. Não são a mesma coisa, pessoal. Leiam, apreciem os quadros, que isso é muito importante para vocês, tá? Por que tá errado? Ela enganou ele. Hein, pessoal? Ela enganou ele. Por que tá errado aqui? Ela enganou ele. Esse ele aqui, ele é reto, tá lá. Não tem preposição antes dele, tá? Qual é a forma correta? Ela o enganou. Agora sim, agora tá certinho. As pessoas falam assim no dia a dia. Mas como eu sei que esse ela é um reto, porque é sujeito do verbo enganar, e esse ele aqui não pode ser reto também, não pode ter dois sujeitos na mesmo verbo, né? Com o mesmo verbo. Só tem um verbo ali. O sujeito desse verbo já tá ali. E esse aqui o que é? Não tem preposição, tu não pode ser esse aqui. Daí eu vou usar o certinho, o que tá ali, ela o enganou. Agora tá certo, conforme vocês estão vendo aqui, tá, pessoal? É essa diferenciação que eu gostaria muito que vocês fizessem, pessoal. E aí tem algo bem interessante que eu quero que vocês anotem agora, que a gente vai precisar disso lá na análise sintática, que o a, o os e o as serão sempre objeto direto, estarão sempre relacionados a verbos transitivos diretos, que são os oblíquos átonos. Agora, o lhe e o lhes serão sempre objeto indireto, que estarão aqui, ó, oblíquos tônicos. Cadê o lhe e o lhes? Tá ali o lhes, né? O lhe tá ali, desculpe, átono, tá? O átono tá ali. Serão sempre objeto indireto, tá? Isso é bom e é muito importante de vocês entenderem. São oblíquos átonos. E esses aqui, o meu, o te, o se, o nos e o vos, podem ser objeto direto e objeto indireto, a gente vai ver lá na análise sintática. Tá? Então gravem isso, que isso aqui é muito importante de vocês entenderem, tá? Vocês vão entender e vão gostar muito, ó. Num lhe tá um a ele aqui embutido, né? O lhes é a mesma coisa, a eles, tá? Mas a gente aqui assunto também é um quadro e é um assunto para análise sintática. Só quero colocar as coisas nos seus devidos lugares. Sempre precedidos de preposição serão sempre objeto indireto. Tá lá, ó. Volte-se para si, isso aqui é um objeto indireto. O si tá aqui, precedido de preposição. Leve-nos a eles, ó, o eles de novo aqui, não é aquele mesmo ele lá, tá precedido de preposição. Tá tudo função de complemento, sempre objeto indireto. Lá a mesma coisa, o de ti, tá? Ó, cadê o ti? Tá ali, precedido de preposição. O mim tá aqui, precedido de preposição, a mesma coisa, tá, pessoal? Então, guarda essa informação, também é importante que vocês tenham isso em mente, né? E aqui é mais importante ainda para essa aula, vocês ligarem o pronome à pessoa correta. Ou vai ser de primeira, ou de segunda, ou de terceira. Claro que do singular e do plural. Vocês têm que ver esse ti aqui já serem capazes de dizer é a primeira, a segunda, a terceira pessoa ou o quê? Singular, é plural? Claro, que é a primeira, segunda pessoa, equivale ao tu. Ó, o ti tá aqui, vai lá, volta-se pro tu. Porque tudo que a gente vai ver a partir de agora, os pronomes, eles estarão voltados ou para o eu, para o tu, ou para o ele. Tá? A gente já vai começar a ver na próxima aula agora, eu acho que já são os pronomes demonstrativos, se eu não me engano, mais possessivos, que sejam. Todos eles estarão voltados para o eu, para o tu e para o ele. Esse ela, onde é que está o ela lá? Tá aqui, ó, terceira pessoa. Tá? E daí tem que ver se é do singular ou é do plural. Esse me, primeira pessoa, tá ali o me, do singular. Aquele lhe é terceira pessoa, tá aqui, né? Aquele conosco, onde é que tá? É a primeira pessoa, tá aqui, ó, e do plural, né? Aquele o é o quê? Terceira pessoa, tá, pessoal? Isso eu gostaria muito que vocês já fizessem, porque isso é super importante para nossa aula, para o nosso curso. Isso aqui você tem que olhar o pronome e já saber. Pertence à primeira, à segunda ou à terceira pessoa, tá, pessoal? Aqui são as formas iguais. O contexto vai me dizer o número. Se consigo, tá no singular.
né, pessoal? Terceira pessoa. Se com cinco é igual, mas o contexto vai me dizer se está no singular ou no plural. É bom anotar isso também. Uma informação importante, pessoal. E aqui também outra informação muito importante, porque você vai ficar procurando, esses aqui sempre virão precedidos de preposição, mas a preposição aqui está embutida no comigo, contigo, consigo, conosco, convosco e consigo. Sempre objeto indireto. É que o com se juntou ao longo do tempo, pessoal, comigo, contigo, consigo, conosco e convosco. E virou comigo, contigo, consigo, conosco e convosco. A preposição está embutida aqui, tá? E vão ser sempre objetos indiretos, pessoal. Fácil, né? Não é difícil. A gente termina agora esse assunto. Vamos para as próximas aulas de pronome aí. Eu vou pedir para que você seja grato na vida. O canal está te ajudando, o curso está te ajudando. Eu quero que você retribua curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal, comentando, né? Fazendo tudo o que você puder para ajudar o canal. Quer nos ajudar financeiramente? Tem como. Você pode se tornar membro do canal, comprar um dos nossos cursos ou então enviar um Pix para o Pix que está aqui na descrição deste vídeo. Bons estudos!